Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Meditação diária com a Palavra de Deus, o Evangelho de hoje, a qual você é convidado a rezar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 7, versículos do 11 a 17. Estamos vivendo a terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta um dos casos dos milagres que Jesus ressuscita um morto. Nós encontramos poucas vezes estes relatos no Evangelho. Talvez o mais conhecido seja o narrado em São João, a ressurreição do amigo de Jesus chamado Lázaro. Mas também Jesus ressuscitou este filho conhecido como o filho da viúva de Naim, um jovem que estava morto. E as situações são dramáticas neste caso, porque a mulher só tinha este filho e já era viúva. Então aqui nós notamos um desamparo total a qual esta senhora estaria daqui para frente. Sabemos as condições difíceis que as viúvas viviam naquela época, porque eram totalmente desamparadas, sem o esposo para o trabalho, para o ganho da família, a sobrevivência da casa. Isso talvez poderia ter sido encarregado a este jovem filho, que era único, e que agora morreu. E o que nós vemos é uma cena que nós nos deparamos corriqueiramente. As cenas do enterro, cenas de um luto, onde muitas pessoas acompanhavam este féretro. Esta mulher, claro, chorando pelo seu filho único, talvez aquilo que ela tinha ainda de familiar próximo, que estava sendo sepultado. Então é uma cena de comoção. E o sentimento de Jesus é um sentimento de compaixão. Em poucos momentos do Evangelho nós vemos que é narrado isso, que Jesus sente compaixão daquela mãe que está ali sepultando o seu filho. Porque também não é da ordem natural da vida acontecer isso, os pais sepultarem seus filhos. É comum, vamos assim dizer, que os filhos sepultem seus pais, pela ordem natural. E quando isso acontece, o inverso é muito mais doloroso, podemos assim dizer, para uma mãe, para um pai, sepultar um filho. Ainda mais nessas condições que aqui foram já descritas e narradas pelo próprio Evangelho. E Jesus diz uma palavra que talvez a gente não entenda muito bem para um momento de um sofrimento. Não chores.
Não que Jesus esteja aqui proibindo o sentimento de quem ama, mas é a forma dele consolar. Consolar porque ele ia fazer um milagre. Não só porque diante dessa situação essa mulher precisava do filho, mas todo milagre ele quer representar um sinal muito eficaz da graça de Deus. É o que acontece aqui. Jesus mostra que ele tem poder sobre a morte, sobre uma juventude, sobre uma humanidade morta. Esse é o sentido do milagre. Milagre não é apenas por ser um fato extraordinário. Milagre é por graça de Deus. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Não pensemos apenas aqui nesta ressurreição da morte corporal, mas pensemos também na ressurreição cotidiana da nossa vida, das nossas energias, das nossas forças, do nosso caminhar, a ressurreição dos nossos pecados, a vida nova que Jesus veio trazer. Jesus devolve então este filho agora vivo à sua mãe. É o que acontece a cada dia na nossa vida também, quando somos levantados do pecado, quando somos levantados do desânimo, da descrença, da falta de fé. O Senhor quer também comunicar vida a cada um de nós. Este jovem ressuscitou, voltou, claro, a morrer, mas o sinal estava dado, que a vida triunfa da morte. É o que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer por nós. E que nós também possamos a cada dia viver em Cristo. Se ressuscitamos com Cristo, nos diz São Paulo, busquemos as coisas do alto, onde está também nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos pedindo a Deus que nos dê a força da vitória sobre o nosso luto, sobre as nossas dores e também, principalmente, nos dê a vitória da fé na ressurreição e na vida plena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.